Bom, pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Roque. Hoje nós vamos falar sobre bioquímica, um tema de suma importância, já que é um tema bastante abordado nos principais vestibulares do Brasil. Mas o que é bioquímica? Bem, a bioquímica é o ramo da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Então, em uma dissecação de um corpo, iríamos observar que o nosso corpo é basicamente formado por substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, como nós podemos observar, as substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais, não é? Então a água e os sais minerais estão na classificação como substâncias inorgânicas. E como substâncias orgânicas nós temos os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos, tá? Então observa, o nosso corpo basicamente é formado por esses dois tipos de substâncias. Mas como nós podemos diferenciar uma substância orgânica de uma substância inorgânica? É simples. Toda substância orgânica ela precisa apresentar em sua composição o carbono e o hidrogênio, não é? Então, como exemplo aqui, nós temos aqui a glicose. Essa glicose nós observamos que ela apresenta o carbono e o hidrogênio. Logo, a glicose ela é um composto orgânico. Agora, já a água, a molécula de água, né, composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, observem que não há presença do carbono. Então, esta molécula ela é classificada como inorgânica, ok? Então, teve a presença do carbono e hidrogênio, sim, a molécula é classificada como orgânica. Se nós não encontrarmos o carbono, ela é inorgânica. Então a água é uma substância inorgânica, certo? Uma molécula inorgânica. Então observa, a água ela apresenta uma característica também bastante interessante. Ela é uma molécula polar. Nós falamos que a água é uma molécula polar. Ela apresenta um polo negativo e um polo positivo. Então, o polo negativo com oxigênio e o polo positivo com hidrogênio. Então, nós falamos que a molécula da água é uma molécula polar, certo? Vê bem, pessoal, que coisa interessante. Uma das principais propriedades e mais importantes da água é a capacidade de dissolver substâncias. Então, se nós pudéssemos pegar um copo com água, aqui, olha, e colocássemos sais, minerais, açúcar, álcool, todas essas substâncias, tanto o açúcar como os sais, como o álcool, são substâncias polares. Então as substâncias polares elas se dissolvem facilmente, se diluem facilmente na água, certo? Já as substâncias apolares, tipo as gorduras, os lipídios, elas são apolares, então elas não são solúveis em água, não conseguem dissolver essas substâncias na água, porque elas são apolares. Então a água só dilui, só dissolve substâncias polar igual a ela, ok? Eu coloquei aqui, olha, para vocês dois termos biológicos bastante utilizados, que é exatamente o termo hidrofóbico e hidrofílico. Então, sempre que vocês estudando observar a palavra hidrofílica, hidrofílico quer dizer que tem afinidade com a água. Hidrofóbico que não tem afinidade com a água. Então, esses elementos aqui, tanto os sais como a água, o álcool, são
hidrofílicas, têm afinidade com a água. Já como o exemplo deu o exemplo das gorduras, dos lipídios, né, de uma forma geral, vocês sabem que água e óleo não se misturam, então elas são hidrofóbicas. Né? Hidrofóbicas não têm afinidade com a água, hidrofílica tem afinidade com a água, se dissolve com facilidade. Ok? Ok, pessoal? Agora, observa aqui, outra propriedade da água, bastante interessante, é a água funciona como termorregulador. Como é que funciona esse processo da termorregulação da água? Nós sabemos que a nossa temperatura, né, é uma temperatura de 36,5 graus centígrados. Então, todas as vezes que a nossa temperatura passar de 37 graus, as nossas glândulas sudoríparas são acionadas a produzir o suor. Esse suor, a composição do suor, ele apresenta 99% de água. Então, este suor, ele molha o nosso corpo, não é? A superfície externa do corpo ela é molhada com o intuito de diminuir e fazer com que a nossa temperatura volte aos 36,5 graus centígrados, não é? Então, esse mecanismo regulador, ele só é possível na presença da água, não é? Então, a água participa desse processo de termorregulação. Outra propriedade interessante, nós sabemos que o nosso metabolismo, pessoal, nada mais é do que a junção desses dois processos. O processo anabólico e o processo catabólico. Nós chamamos de anabolismo e catabolismo. Anabolismo é quando há a construção de algum processo dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, quando você ganha massa muscular, isso é um processo anabólico, não é? Você está ganhando massa muscular. Então, se está havendo crescimento, construção, o processo é anabólico. E toda vez que ocorre quebra, nós chamamos degradação, nós chamamos de catabolismo. Então, esses dois processos fundamentam o metabolismo do nosso corpo. E o metabolismo, ele precisa também da presença da água. Tá, pessoal? E para finalizarmos, eu coloquei aqui uma outra função da água, que é a função de transporte de substâncias. Então, a água pode transportar em nosso organismo os sais minerais, a glicose, hormônios, vitaminas, entre outras substâncias importantes. Elas são transportadas pela água e que faz com que o nosso organismo trabalhe de forma equilibrada.